Não existe. Tira essa palavra da cabeça. Não existe esse relacionamento tóxico com os pais. Não existe. E o assunto de hoje é especial. Vamos falar de relação com os pais e como isso influencia na sua vida. Se você gosta desses assuntos, já deixa o seu like aqui nesse vídeo. E se você também não é inscrito ainda no canal, já se inscreve para a gente continuar conectado. E se gostar desse vídeo, compartilha com seus amigos. Isso vai ajudar muito eles terem uma nova visão aí de como essa relação com os pais é importante e impacta na nossa vida. E a cartinha que veio é: somos apenas uma pecinha deste grande quebra-cabeça chamado vida. Quando a gente olha para os nossos pais, né? A gente tem aí uma expectativa muitas vezes que é além do que eles podem comportar, né? Até ontem eu estava fazendo uma constelação e aí foi interessante ver, assim, isso sempre aparece, né? Quase sempre aparece, de como os filhos se colocam no lugar dos pais, né? Como os filhos se colocam aí querendo ajudar, querendo salvar um dos pais, eles se colocam ali nessa posição lado a lado dos pais, ou tomam partido entre um e outro. Só que isso não é o natural, né? Não é o saudável, digamos assim, e não é o fluxo que a gente tem mais harmonia. Porque o que a gente pode ver, né, que aí até eu falei para a pessoa ontem, e isso eu sempre tento passar nas constelações, principalmente onde a gente olha para essas questões de pai e mãe, que o nosso sistema familiar é como se fosse um rio. Sabe aquele rio que vem assim, água abaixo, falam que tem aquele movimento natural, aquele fluxo natural. Quando quer sair da nossa posição, ir para a posição aí dos nossos pais, né, querendo, ou por julgamentos nossos, ou por amor, né? É muito amor também que existe nessa relação. E a gente inconscientemente se coloca numa posição ali de olhar para as questões dos pais, olhar para o que é deles, é da trajetória deles. Então, se tem um pai e uma mãe doente, é o destino deles. Você pode dar um apoio ali, ser o filho nessa situação. O que é ser o filho numa situação assim? É permanecer pequeno diante desses movimentos aí. Então, é muito difícil quando um filho quer obrigar os pais a fazerem alguma coisa. Quando os filhos querem que sejam do jeito que ele quer que sejam e não o jeito que podem ser. Quando o filho assume essa postura, o que acontece nesse rio da vida? Nesse movimento que nos leva adiante. É como se a gente estivesse nadando contra a correnteza. Pensa aquele rio que é bem forte, que tem um fluxo muito intenso de água. Pensa como que é nadar contra a correnteza desse rio. Chega um momento que a gente vai cansar. E esse rio vai nos levar à força, querendo ou não querendo. Ele vai fazer com que a gente entre novamente para o nosso lugar. Tá? E aí, muitas vezes, esse rio leva a gente assim, ó, pela vida rolando. Né? A gente faz esse movimento de ir rolando pela vida de qualquer jeito. Por quê? Porque a gente não permanece no nosso lugar e não flui com esse rio. A gente fica lá querendo. Porque meu pai, porque minha mãe, porque... gente, vamos crescer.
Então, quando a gente entra nesse fluxo desse rio, né, a gente consegue aí sim ter uma vida muito mais fluida. Por quê? Porque a gente vai estar olhando em qual direção? Para frente, não vai estar olhando para trás. Teve um seminário de constelação que eu fui uns 2 anos atrás, e aí tinha uma cientista lá, né, que ela pesquisa como isso atua no nosso posicionamento da vida. Uma constelação atua no nosso posicionamento diante da vida. E aí o que ela falava? Assim, que quando a gente não faz nenhuma dinâmica aí, não toma consciência desses movimentos que a gente está fazendo de forma inconsciente, a gente fica num ciclo que não se encerra nunca. Então, é quando o passado se manifesta no nosso presente, né? Então, todas aquelas situações lá que foram sofridas, que foram difíceis, continuam atuando no nosso presente e no nosso futuro, consequentemente, né? Então, quando eu não consigo olhar para esse passado honrando aquilo que pôde acontecer ali, o meu movimento de ir para o novo, de quebrar um ciclo de sofrimento, de quebrar um ciclo de se interromper, água, no ressentimento, na falta, no merecimento, no abandono, na rejeição. Tudo que eu tive lá atrás e que me fez, de certa forma, ter dor, sentir dor, eu continuo vibrando nisso tudo por falta de perdão, por falta de aceitação, por falta de amor, né? Então, quando eu consigo olhar para esse passado e dizer assim, tá bom, se é isso que a vida tem a me oferecer nesse momento, se é isso que trouxe a minha vida até aqui, né? Se é isso que foi o principal movimento aqui para me trazer em vida, então eu vou aceitar, porque deve ter algo aí de aprendizado importante para mim. E é muito interessante quando a gente se sintoniza realmente nesse momento que a gente está com. A gente tem que ir aberto, receber essa informação que está no nosso quebra-cabeça. E é uma informação essencial. Para quê? Para eu me conectar com a verdade, fazer esse amor fluir novamente nessas relações. Então, ontem até eu tive uma constelação muito linda, assim, muito legal, muito forte, impactante, que a pessoa se sentia extremamente rejeitada pela mãe, né? Só que o movimento que apareceu ali era de um profundo amor da mãe pela filha, tentando manter a filha no lugar dela, para que ela não morresse no lugar da mãe, porque a mãe tinha muita dor, muita dor. E quando a gente julga sem olhar para essas verdades, quando a gente julga sem se conectar com o essencial ali, que a vida no ar, fica ainda pequeno, a gente fica ainda criança, porque a gente não consegue entender por que eu sou rejeitada, por que eu... Qual foi o momento que existiu ali por trás? Será que é realmente culpa só da minha mãe? Ou existe uma força por trás atuando também? Será que é só a minha culpa? Será que é culpa do meu pai? Ou existe um movimento por trás atuando também?
E o maravilhoso da constelação é que a gente consegue se conectar com essa verdade. E é uma verdade mesmo, porque isso toca aqui dentro. No momento que você se depara com isso, você vê, meu Deus, é isso. É isso, né? E aí, através dessa tomada de consciência, de olhar para algo, as coisas se movimentam internamente e externamente, porque o meu interior, né, que precisa estar curado, para o exterior, né, para as coisas, para as minhas relações, para minha prosperidade, para minha abundância começar a melhorar, eu tenho que melhorar internamente. Pensem que as coisas estão separadas. Não estão, nada separado. A gente está todo mundo aqui compondo uma cabeça, né? A gente está compondo aí várias e várias pecinhas compõem esse quebra-cabeça, e todas elas são essenciais, são indispensáveis para a gente ter uma imagem, para a gente ter algo ali. Então, gente, essa relação com pai e mãe, é fundamental a gente olhar e entender. Se você tem alguma dificuldade com o seu pai, com a sua mãe, se existe algo em você que você coloca alguns mas nessa relação, o que é mas, Grazi? Ai, eu gosto da minha mãe, eu tenho uma relação boa com ela, mas ela não sei o quê. Ah, eu gosto do meu pai, não sei, mas ele o quê? Quando tem esses mas nessa relação com pai e mãe, você vai encontrar mas na sua. O que vão ser esses mas? Ah, eu gosto da minha profissão, mas o meu chefe. Entende? Então, sempre vai ser um reflexo daquilo que você tem aqui. Tem aqui. E o que tem dentro de você, o que mais atua, essa energia, essa conexão com pai e mãe. Por que acontece isso? Porque você é os seus pais. Você é os seus pais biológicos. Tá? Eles atuam. E não adianta querer dizer, não, mas meu pai é o que me criou. Não, o que atua aqui dentro é aquele que você carrega no seu DNA. Tá? A sua herança genética é aquele que você carrega no seu DNA. Tá? Então, é importante sim buscar a constelação. Como é que a gente pode olhar para harmonizar essa relação? Como que a gente pode olhar para isso, Grazi? Eu quero olhar para isso. Eu quero mudar. Eu quero parar de nadar contra a correnteza, Grazi. Eu quero fluir na minha vida. Isso. A gente tem duas formas de trabalhar. Eu ofereço duas formas de trabalhar. Uma é com o curso Constelando a Vida, que é isso que a gente faz. A gente trabalha diversos pontos da nossa vida, diversas situações ali, relação com pai e mãe, essa herança sistêmica que está atuando aí na nossa vida. Então, a gente trabalha ativamente com exercícios, tá? Tem um pedacinho de aula que é bem curtinho para não tomar teu tempo. O conteúdo eu dou aqui nas lives e tal, né? Nesse momento aqui. Mas o que importa mesmo é o exercício. É o exercício que você vai parar no momento que você pode, na sua casa, no seu ambiente, vai realizar aquele exercício com total entrega, com total e aquilo vai agir. Vai agir porque você vai tomar consciência de muita coisa que pode estar em desordem na vida. E muita coisa é você, né? Você estando em desordem, tudo vai estar em desordem. Então, e é maravilhoso ver o quanto quando a gente se coloca no nosso lugar, quando a gente entra para a nossa posição, quando a gente assume a nossa posição realmente e para de interferir na posição dos outros,
como a gente começa a se relacionar melhor com os nossos pais, com os filhos, com o marido, com a esposa, tá? E com a vida. Porque a gente não tá mais em guerra com ninguém, né? A gente não tá mais em guerra com ninguém. A gente fica no nosso lugar e aproveita aí esse fluxo desse rio, tá? Não existe, tira essa palavra da cabeça, não existe esse relacionamento tóxico com os pais, não existe. O que existe ali é uma falta de compreensão das dores que cada um carrega. Isso existe. Se você permanecer no seu lugar, se você começar a fazer um trabalho sistêmico, se você começar a ampliar um pouco mais essa visão, olhar para as dores realmente da sua família, você vai ver que cada um aí está carregando algo, tá? E parem de falar, por favor, em relacionamento tóxico, porque quanto mais vocês falam isso, quanto mais vocês colocam isso na cabeça de vocês, mais vocês vão estar manifestando isso na vida de vocês. Mais toxinas vocês estão atraindo, porque é nisso que vocês estão vibrando, tá? Esqueçam isso. Isso daí é uma linguagem totalmente errada que as pessoas fazem. Para quê? Para que continue numa vibração ruim, para que continue vibrando e atraindo coisas ruins para a vida. E não é esse o objetivo. Tá? Então tirem isso da cabeça de vocês, por favor. Desculpa a exaltação, mas eu fico indignada com essas coisas. Porque, gente, palavras têm vibração. Entendam. Palavras, o que você fala que você tem um relacionamento tóxico, é mais disso que você vai ter. Mais relacionamento tóxico, e depois não adianta reclamar que é culpa do outro, é você que está vibrando nisso, tá? Então vai olhar para o que importa, para a dor que foi o sofrimento que teve ali, para a pessoa agir do jeito que ela age. As pessoas, os adolescentes, né? Eu atendo muito adolescente, jovem, e o pessoal da minha idade também. Que estão com essas percepções aí e acham que a culpa é dos pais. Gente, a gente tem que entender que, olha a época. O meu avô nasceu em 1915, Jússi, 14? Me ajuda aí, Grace, Tchala, se alguém tá aí. Ele morreu com 101 anos, tá? 101 anos. Ele passou por 2 guerras. Ele contava pra gente que ele teve que abrir estrada para poder passar. Abrir estrada no facão. O que a gente pode exigir? Qual é a compreensão que a gente pode exigir de uma pessoa que viveu há 100 anos atrás? Antes são fracos, que eles não dão conta das coisas deles. Eles deram conta de coisas muito piores do que nós. A gente é que não daria conta. 1918, meu avô, obrigada, mãe. A gente que não daria conta. Entende? A gente pegou o mundo aqui, ó, prontinho. A gente pegou o mundo feito. Tá? Então, quando a gente olha para os nossos ancestrais, Grazi, tá, mas 100 anos atrás e 50 anos atrás, que não tinha nem internet, que não tinha a menor possibilidade de a gente estar aqui aprendendo coisas. Como que a gente vai exigir que as pessoas sejam diferentes do que são, se elas não tiveram o mesmo conhecimento que a gente tem? A gente tem que aprender a deixar os outros em paz. Deixar os outros viverem como eles podem viver. E se tá tão ruim o jeito que o outro vive, você cuida de você, vai você fazer diferente. Vai você olhar para sua vida. Tá? Grazi, até que ponto posso ajudar? Sinto muito. Não tem nada que um filho possa fazer por um pai.
Não tem nada. Se você tiver que querer fazer algum movimento de olhar para trás e ficar lá, pai, eu te ajudo, pai, eu te ajudo, o que você vai estar fazendo? Remando contra o fluxo do rio, né? Então, assim, dos pais, gente, a gente só tá? Receber com amor, com gratidão, honrar a vida que eles nos deram é fazer algo de bom com a nossa vida. Não é passar para eles o que a gente recebeu. Não existe eu passar de volta a vida para eles. Não tem esse movimento, gente. Sinto dizer, não tem. Não somos Deus, né? Então, o movimento é eu passar isso adiante para o meu filho, para a vida, para minha, do jeito que eu sirvo as pessoas, do jeito que eu me relaciono com as pessoas. Aí eu vou estar honrando o que eles deram, tá? Não tem o que a gente fazer pelos pais. Os pais também têm um movimento próprio. Mas eu posso amá-los, respeitá-los, honrá-los na sua grandeza e dizer sim, vocês são grandes, vocês dão conta, né? Eu sou a pequena.